Quando Jonas Albuquerque chegou mais cedo em casa, esperava silêncio, ordem, limpeza, mas encontrou a porta do jardim aberta. Durante mais de um ano, ninguém ousou abrir aquela porta, mas naquele dia, Ana Soares abriu. E o que aconteceu ali fora mudou tudo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Léo estava sentado na cadeirinha de alimentação. O menino de 2 anos e meio segurava um pedaço de maçã com a mãozinha rechonchuda. Seus olhos brilhavam com aquela curiosidade inocente que só crianças pequenas têm. Ele mordiscou a fruta, fez uma careta engraçada e, sem querer, deixou o pedaço cair no chão. O barulho foi quase imperceptível. A fatia de maçã rolou no piso impecável da cozinha. Mas para Jonas Albuquerque foi como se uma bomba tivesse explodido. Não! O grito dele cortou o ar. Ele estava do outro lado da cozinha, mas em 2 segundos já tinha atravessado o ambiente. Suas mãos tremiam quando agarrou a cadeirinha e a arrastou para longe, fazendo o menino balançar perigosamente. Não, não, não pode ficar perto, está contaminado. Léo começou a chorar. Não era um choro de birra, era de susto puro. O rostinho dele ficou vermelho e as lágrimas desceram rápido. Dona Elvira! Jonas gritou, a voz saindo em pânico. Dona Elvira, rápido! A governanta apareceu na porta da cozinha com aquela expressão cansada de quem já viveu essa cena 1000 vezes. Ela tinha mais de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, e havia criado Jonas desde que ele era bebê. Nas mãos, já trazia o kit que ela sabia que ele ia pedir. Álcool gel, panos esterilizados, luvas descartáveis. Senhor Jonas, ela disse com a voz firme mas gentil. Foi só uma maçã. Ele nem olhou para ela. Estava ocupado demais esfregando álcool gel nas próprias mãos. 1 vez, 2, 3. As mãos dele já estavam vermelhas de tanto esfregar todos os dias. Você não está vendo? O chão, a sujeira, os germes. Está tudo contaminado agora. Jonas, meu filho, se acalme. Como eu vou me acalmar? Ele passou as mãos pelo cabelo escuro, bagunçando os fios sempre bem penteados. Tinha 33 anos, mas parecia mais velho quando o pânico tomava conta. E se ele pegou algo? E se tem bactérias? E se nada? Dona Elvira interrompeu. Ela se abaixou, pegou a fatia de maçã com as mãos nuas e jogou no lixo. Depois pegou Léo no colo, limpando as lágrimas do menino com carinho. Olha só o que você fez. Assustou o menino. Jonas recuou um passo, como se não quisesse chegar perto do filho, agora que ele tinha tocado na cadeira que tinha estado perto do chão contaminado. Seus olhos estavam arregalados, vidrados. Preciso limpar tudo. Preciso desinfetar a cadeira, o chão, tudo. Dona Elvira balançou a cabeça devagar enquanto embalava Léo, que soluçava baixinho contra seu ombro. Ela olhou para Jonas com uma tristeza profunda nos olhos. Isso não pode continuar assim. Mas ele não estava ouvindo. Já tinha colocado luvas de látex e estava pulverizando desinfetante em cada centímetro do chão da cozinha, respirando rápido demais, suando frio. Do outro lado da casa, no berçário climatizado, Theo acordou com o choro do irmão e começou a chorar também. Os gêmeos sempre sentiam um ao outro. Dona Elvira suspirou fundo. Vou levar o Léo para o quarto. O senhor precisa respirar. Jonas não respondeu. Estava de joelhos no chão agora, esfregando. As mãos dele trabalhavam em movimentos mecânicos e desesperados. A testa coberta de suor, os olhos fixos no chão como se pudesse ver os germes invisíveis que o aterrorizavam. Quando Dona Elvira saiu da cozinha com Léo, ela olhou para trás uma última vez. Jonas ainda estava lá, sozinho, limpando um chão que já estava limpo. Um homem rico, bonito, jovem, com tudo que o dinheiro podia comprar, mas completamente prisioneiro do próprio medo.
Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Dona Elvira ficou sentada na copa de empregados, tomando um chá de camomila que já estava frio. Ela olhou para a foto emoldurada na parede. Era de Isadora, a esposa de Jonas. Linda, sorridente, com os olhos cheios de vida. "O que eu faço, minha menina?" Ela sussurrou para a foto. "Ele está sufocando aqueles bebês de um jeito diferente. Não é com germes, é com medo." A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que machuca. Lá em cima, nos quartos esterilizados, 2 meninos dormiam em berços que pareciam gaiolas de vidro. E num quarto maior, Jonas tomava o 10º banho do dia, tentando lavar um medo que nunca saía. Dona Elvira bateu na porta do escritório de Jonas numa manhã de segunda-feira. Eram 7 horas e ele já estava sentado atrás da mesa, respondendo e-mails, como se isso pudesse mantê-lo ocupado o suficiente para não pensar. "Preciso contratar mais alguém para a limpeza", ela disse direto, sem rodeios. Jonas nem levantou os olhos da tela do computador. "Não, Jonas. Eu disse não. Quanto menos gente entrando nesta casa, melhor. A casa tem 500 metros quadrados. Você exige que eu limpe cada cômodo 3 vezes ao dia. Estou com 62 anos. Minhas costas não aguentam mais." Finalmente ele olhou para ela. Dona Elvira estava séria, mais séria que o normal. Ele suspirou. "Está bem, mas eu escolho a pessoa. Precisa passar por exames médicos completos, atestados, vacinas em dia e vai assinar um contrato com regras bem específicas." "Já achei alguém." Jonas ficou surpreso. "Como assim já achou?" "É a Ana Soares. Trabalhou na casa da Dona Helena até ela falecer ano passado. Tenho referências excelentes. É limpa, organizada, pontual e..." Dona Elvira fez uma pausa. Ela também perdeu o marido. Há 3 anos. Ela entende de dor. "Eu não preciso que ninguém entenda a minha dor." Jonas respondeu seco. "Preciso que limpem a casa direito." Então, ela vem amanhã para o treinamento. Ana Soares chegou na terça-feira às 8 da manhã em ponto. Ela tinha 45 anos. Cabelos castanhos começando a ficar grisalhos, presos num rabo de cavalo simples. Usava roupas limpas, mas claramente velhas, e carregava uma bolsa surrada. Mas seus olhos eram gentis, muito gentis. "Bom dia, Dona Elvira." Sua voz era suave, calorosa. "Bom dia, Ana. Entre. Temos muito que conversar." O treinamento durou 4 horas. Dona Elvira mostrou cada produto de limpeza, cada técnica específica que Jonas exigia. Álcool 70% para superfícies. Água sanitária diluída para o chão. Luvas sempre. Máscara sempre. Trocar de sapatos na entrada. Lavar as mãos antes e depois de tocar em qualquer coisa. Ana anotava tudo num caderninho pequeno, sem reclamar. Quando chegaram à sala de estar, Dona Elvira parou em frente a uma foto grande na parede. Uma mulher linda, de cabelos longos e escuros, sorrindo para a câmera. Ela estava num jardim cheio de flores brancas. Esta era a senhora Isadora, Dona Elvira disse baixinho. A esposa do senhor Jonas. Faleceu há 1 ano. Ana observou a foto em silêncio. Depois, olhou para Dona Elvira. Ele a amava muito. Amava, e quando ela morreu, algo nele morreu também. O Jonas que eu conheci era diferente. Ele ria, saía, vivia, mas depois que perdeu a Isadora... Dona Elvira balançou a cabeça. O medo tomou conta. Ele acha que se controlar tudo, se limpar tudo, se manter os meninos numa bolha, nada de ruim vai acontecer de novo. Mas não é assim que a vida funciona, Ana disse gentilmente. Não, não é. Elas seguiram pelo corredor. Dona Elvira mostrou o berçário dos gêmeos com suas paredes brancas e brinquedos todos de plástico lavável. Mostrou a cozinha com suas superfícies reluzentes. Mostrou os banheiros que brilhavam como vitrines. Quando chegaram à porta dos fundos, aquela que dava para o jardim de trás, Dona Elvira parou. Ana, esta é a regra mais importante de todas. Sua voz ficou muito séria. Este jardim aqui atrás
Era o jardim da senhora Isadora. Ela plantou cada flor, cada árvore. Era o lugar favorito dela. Depois que ela morreu, o Sr. Jonas trancou a porta. Ninguém entra, ninguém mexe, ninguém nem olha muito tempo. Entendeu? Ana olhou pela janela ao lado da porta. Dava para ver que o jardim estava abandonado. O mato havia crescido. As flores estavam morrendo. Mas no meio de toda aquela desordem, um canteiro de margaridas brancas ainda resistia, teimoso. Entendi, Ana respondeu. Se você entrar lá, ele vai te demitir na hora. Ou pior. Eu entendi, Dona Elvira. Pode confiar em mim. Dona Elvira estudou o rosto de Ana por um longo momento. Havia algo naquela mulher, uma força quieta, uma compreensão que ia além das palavras. Ela também havia perdido alguém. Ela sabia como era a dor que não tem nome. Você começa amanhã, 6 da manhã. Estarei aqui. Naquela noite, Ana voltou para seu apartamento pequeno no bairro vizinho. Ela morou em lugares melhores antes, mas depois que Pedro morreu, tudo mudou. Ela olhou para a foto dele na mesinha de cabeceira. Seu marido, seu amor. 3 anos já, e ainda doía. Mas ela havia aprendido algo nesses 3 anos de viuvez. Dor compartilhada é dor diminuída. E aquele homem rico na mansão, aquele Jonas Albuquerque que tinha tudo, mas não tinha nada, ele estava se afogando na mesma dor que quase a matou. Só que ele estava afogando os filhos junto. Ana começou a trabalhar na manhã seguinte e levou apenas 3 dias para entender completamente a tragédia daquela casa. Não era uma tragédia de pobreza ou violência. Era uma tragédia de amor, transformado em medo. E esse medo estava em cada canto daquela mansão. Na primeira semana, ela apenas observou. Observou como Jonas falava com os filhos sempre de longe, como se proximidade física fosse perigosa. Observou como ele instalou câmeras em todos os cômodos onde os meninos ficavam. Observou como Léo e Theo, aqueles bebês de 2 anos e meio, viviam numa prisão invisível. O berçário deles era como um laboratório, tudo branco, tudo esterilizado. Brinquedos apenas de plástico duro que podiam ser fervidos. Nada de pelúcia, nada de tinta, nada que pudesse ter germes. Os meninos brincavam num tapete emborrachado gigante no meio do quarto. Ana tinha que limpar esse tapete com álcool 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Eles não saem daqui? Ana perguntou a Dona Elvira num desses momentos de limpeza. Saem para a sala às vezes, mas só depois que eu limpo tudo, e eles ficam no tapete de lá também, cercadinho portátil, sempre. Ana olhou para os gêmeos. Léo estava sentado, olhando para a janela com uma expressão vazia. Theo empilhava blocos de plástico sem muito entusiasmo. Eles não riam, não corriam, apenas existiam. Dona Elvira, isso não está certo. Eu sei. A voz da governanta saiu cansada. Mas o que eu posso fazer? Já tentei conversar com ele, não adianta. Numa tarde de quinta-feira, Ana estava limpando a copa quando ouviu um som baixinho. Era choro. Ela encontrou Dona Elvira sentada sozinha, com o rosto entre as mãos, os ombros tremendo. Dona Elvira? A mulher mais velha levantou o rosto rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Desculpa, Ana, eu estou bem. A senhora não está bem. Dona Elvira respirou fundo, tentando se controlar, mas as palavras saíram mesmo assim, num desabafo que ela devia estar segurando há meses. Eles não riem mais, Ana. Os meninos, eles não riem. No começo, quando nasceram, antes da Isadora morrer, eles riam o tempo todo. Eram bebês felizes. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e mostrou um vídeo para Ana. Na tela pequena, uma mulher linda corria descalça na grama de um jardim florido. Era a Isadora. Ela segurava 2 bebezinhos, um em cada braço, e girava devagar. Os bebês gargalhavam, aquele riso gostoso de criança. Isadora também ria, o rosto iluminado de alegria pura. Olha como eles eram, Dona Elvira sussurrou. Olha só. Ana sentiu um aperto no peito assistindo aquele vídeo.
A diferença entre aqueles bebês felizes e as crianças vazias lá em cima era dolorosa demais. E agora, olha o que eles viraram, 2 criaturinhas assustadas que mal sabem o que é sol na pele, que nunca tocaram na terra, que não sabem o que é vento no rosto. Dona Elvira limpou mais lágrimas. O Jonas acha que está protegendo eles, mas está sufocando, está matando alguma coisa dentro deles. E eu... Sua voz falhou. Eu sou covarde demais para fazer alguma coisa. A senhora não é covarde. A senhora está cansada. Eu criei aquele menino. Criei o Jonas desde bebê. A mãe dele morreu no parto, sabe? O pai dele se afundou no trabalho e me deixou cuidando de tudo. Então eu fui mãe dele. E agora eu vejo ele fazendo isso com os próprios filhos e eu não consigo parar. Já tentei. Deus sabe que tentei. Mas ele não me ouve. Ana ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com cuidado o que aconteceu exatamente quando a senhora Isadora morreu. Dona Elvira fechou os olhos. Foi tudo tão rápido. Ela teve uma febre, mas algumas horas depois ela desmaiou. Os médicos tentaram de tudo, mas ela estava com uma infecção silenciosa que não regrediu com nenhum remédio. Em uma semana ela se foi. E o Jonas? Ele enlouqueceu. No começo foi luto normal, sabe? Aquela dor enorme que todo viúvo sente. Mas com o tempo, a dor virou outra coisa. Virou medo. Medo de perder os meninos também. Medo de germes, medo de doenças, medo de tudo. Ele começou a limpar as mãos sem parar. Depois começou com as regras. A casa virou um hospital. E os meninos viraram pacientes. Ana olhou pela janela da copa. Dava para ver um pedaço do jardim dos fundos. As margaridas brancas estavam lá, resistindo bravamente no meio do mato. Aquelas flores, ela disse baixinho, eram da senhora Isadora? Margaridas. Eram as favoritas dela. Ela plantou aquele canteiro quando descobriu que estava grávida. Dizia que queria que os filhos crescessem brincando entre flores. Dona Elvira deu um sorriso triste. Ela queria que eles fossem crianças de verdade, sujas de terra, raladas de joelho, felizes. E o Jonas trancou o jardim. No dia do funeral, chegou em casa, trancou a porta e nunca mais abriu. Ana ficou olhando para aquelas margaridas teimosas por um longo tempo. Havia algo naquelas flores, uma persistência, uma recusa de morrer, como se a memória de Isadora ainda estivesse viva ali, esperando. Dona Elvira, ela disse finalmente, aqueles meninos precisam de sol. Eu sei, eles precisam de grama nos pés, de vento no rosto, de vida. Eu sei, Ana, mas o que a gente pode fazer? Ana não respondeu. Ainda não. Mas alguma coisa dentro dela, alguma força quieta que ela pensou ter perdido quando Pedro morreu, estava começando a acordar. Jonas tinha uma reunião importante numa sexta-feira à tarde. Uma dessas reuniões longas de negócios que durariam pelo menos 4 horas. Ele saiu da mansão às 2 da tarde, depois de dar 1000 instruções para Dona Elvira. Se o Léo tossir novamente, me liga imediatamente. Sim, senhor Jonas. Se eles ficarem quentes, mesmo que seja só um pouco, me liga. Sim. Se acontecer qualquer coisa estranha, eu ligo. Pode ir tranquilo. Mas Jonas não ia tranquilo a lugar nenhum. Ele nunca ia. Entrou no carro, com aquela expressão tensa que já era permanente no rosto dele. O motorista fechou a porta e eles partiram. Dona Elvira ficou na porta, vendo o carro desaparecer no portão. Então, soltou um suspiro longo. Ana estava na sala, limpando as janelas. Mas ela não estava pensando nas janelas. Estava pensando em Léo. O menino tinha acordado naquela manhã com uma tossezinha seca. Nada demais. Era só ar-condicionado demais. A casa inteira era gelada, climatizada artificialmente. As crianças viviam naquele frio constante e seus corpinhos pequenos reagiam do jeito que qualquer criança reagiria. Mas Jonas tinha ficado em pânico quando ouviu.
Tinha corrido para o berçário, medido a temperatura do menino 5 vezes, examinado a garganta dele com uma lanterninha. Dona Elvira teve que praticamente forçá-lo a ir para a reunião. É só ar-condicionado, Jonas. Todas as crianças tossem às vezes. Você não sabe disso. Pode ser o começo de alguma coisa. Pode ser. Não é. Vai trabalhar. Eu cuido deles. Agora, com Jonas longe, a casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que não era paz, era ausência de vida. Ana terminou de limpar as janelas e foi até o berçário. Os gêmeos estavam no tapete, como sempre. Theo brincava com uns blocos. Léo estava parado, olhando para a janela. Ana se agachou perto dele. Oi, Léo. O menino olhou para ela com aqueles olhos grandes. Ele não sorriu, apenas olhou. Você está vendo alguma coisa interessante aí fora? Léo apontou para a janela com o dedinho. Ana se aproximou e olhou na direção que ele apontava. A janela dava direto para o Jardim dos Fundos, para aquele espaço abandonado onde as margaridas brancas de Isadora ainda lutavam para sobreviver. O mato estava alto. As árvores precisavam de poda. Mas mesmo assim, com todo o abandono, dava para ver que aquilo já foi um lugar bonito. Léo tossiu de novo. Aquela tosse seca, irritada. Você precisa de ar de verdade, não precisa? Ana disse baixinho. Não esse ar gelado de máquina. Ar de verdade, de fora. O menino a olhou como se entendesse. Como se, mesmo com apenas 2 anos e meio, ele soubesse exatamente o que estava faltando na vida dele. Ana ficou ali por um longo momento, olhando do menino para o jardim, para aquelas flores teimosas, para aquele pedaço de natureza que Jonas tinha trancado junto com a memória da esposa. Ela pensou em Pedro, em como era a vida deles antes dele morrer. Simples, mas cheia de alegria. Eles tinham tão pouco dinheiro, moravam num apartamento pequeno, mas tinham vida. Tinham risada e tudo que faz uma vida valer a pena. Jonas tinha tudo que Pedro nunca teve. Dinheiro, uma casa enorme, segurança material, mas não tinha nada do que realmente importava. E seus filhos estavam pagando o preço. Ana se levantou devagar e desceu as escadas. Encontrou Dona Elvira na cozinha, preparando a papinha da tarde dos meninos. Dona Elvira, sim, eles precisam sair. A governanta parou de mexer a panela. Ana, eles precisam de sol. A senhora Isadora iria querer isso. Eu sei que ela iria, mas o Jonas não está aqui. Dona Elvira se virou lentamente para encarar Ana. Seu rosto estava pálido. Você está falando do jardim? Estou. Ele vai surtar. Ele vai me demitir. Ele vai ter um ataque de pânico daqueles que... Ele precisa surtar, Dona Elvira. Ana falou com firmeza, mas com gentileza. Ou ele nunca vai acordar. Aqueles meninos estão morrendo, não de doença, de falta de vida. A gente não pode deixar isso continuar. E se acontecer alguma coisa? E se um deles se machucar? E se eles continuarem assim, o que vai acontecer com eles? A senhora mesma disse que eles não riem mais. Quando foi a última vez que viu aqueles bebês felizes? Dona Elvira fechou os olhos. As mãos dela tremiam. Ela estava cansada de limpar, cansada de seguir regras insanas, cansada de ver 2 meninos lindos definharem numa prisão de vidro. Se fizermos isso, ela disse com a voz fraca, não tem volta. Ele vai descobrir. As câmeras. A gente desliga as câmeras. Ana, você não entende. Ele vai ficar louco, vai gritar, vai... Deixa ele gritar. Às vezes, a gente precisa gritar para acordar. As 2 mulheres se olharam por um longo momento. Ali, naquela cozinha reluzente e esterilizada, uma decisão estava sendo tomada. Uma decisão que mudaria tudo. Finalmente, Dona Elvira concordou, devagar. Está bem, mas eu fico na porta, vigiando. Se ele voltar antes do previsto, eu corro e aviso vocês. Combinado. E Ana? Dona Elvira pegou na mão dela. Obrigada por ser corajosa quando eu não consigo ser. Ana apertou a mão da mulher mais velha com carinho. A senhora já foi corajosa a vida inteira, Dona Elvira. Criou aquele homem sozinha.
Agora é a minha vez de ajudar. Elas subiram juntas para buscar os meninos. O coração de Ana batia rápido. Ela sabia que estava prestes a atravessar uma linha que Jonas tinha desenhado com medo e desespero. Mas às vezes, as linhas precisam ser atravessadas. Às vezes, o amor verdadeiro significa quebrar as regras. Ana carregou Léo. Dona Elvira carregou Theo. As duas desceram as escadas devagar, como se estivessem carregando tesouros frágeis. Os meninos estavam quietos, curiosos, com aquela mudança na rotina. Na porta dos fundos, Ana parou. A chave estava pendurada num gancho alto na parede. Ela teve que subir numa cadeira para alcançar. A chave era antiga, pesada, e tinha uma fita desbotada amarrada nela. Provavelmente era da época de Isadora. Dona Elvira estava pálida. Ainda dá tempo de voltar atrás. Não dá, Ana respondeu gentilmente. Não mais. Ela colocou a chave na fechadura. A porta estava trancada há mais de 1 ano. A fechadura resistiu um pouco, enferrujada pelo tempo e desuso. Mas depois de algumas tentativas, girou. O clique da porta se abrindo pareceu alto demais no silêncio da casa. Ana empurrou a porta de vidro. O ar quente da tarde entrou como uma onda. Era final de setembro, quase outubro. A primavera estava chegando. Lá fora, o sol brilhava forte. O jardim era maior do que parecia pela janela. Tinha uns 200 metros quadrados. O mato tinha crescido alto em alguns lugares, mas era aquela grama comum, macia. No canto direito, o canteiro de margaridas brancas de Isadora resistia bravamente. Havia uma mangueira enrolada perto da porta. Algumas ferramentas de jardinagem encostadas na parede, enferrujadas. Ana deu um passo para fora. Seus pés descalços tocaram a grama quente. A sensação foi maravilhosa depois de horas no piso frio da casa. Ela olhou para Léo, que estava nos braços dela. O menino tinha os olhos arregalados, assustado. Ele nunca tinha visto grama de verdade. Nunca tinha sentido sol na pele sem ser através de uma janela. Olha, Léo, Ana disse baixinho, isso é o mundo, é grama, é sol, é vida. Ela se abaixou e colocou os pezinhos dele no chão. Léo imediatamente tentou subir de volta nela, assustado com a textura estranha. Dona Elvira ficou na porta, ainda segurando Theo. Ela olhava em volta com os olhos cheios de lágrimas. Faz tanto tempo desde que estive aqui, ela sussurrou. A Isadora adorava esse jardim. Ana pegou a mangueira e abriu o registro. A água saiu em jatos irregulares no começo, depois se estabilizou. Ela molhou a terra perto do canteiro de margaridas. A água bateu na terra seca, fazendo pequenas poças de lama. E então, Ana fez algo que Dona Elvira nunca imaginou que veria. Ela enfiou as mãos na lama, pegou um punhado e deixou escorrer entre os dedos. Depois, esfregou um pouco no próprio rosto e riu. Olha só, é só lama, não machuca, não mata, é só terra e água. Léo observava hipnotizado. Ele nunca tinha visto ninguém sujo de propósito. Na mente dele, sujeira era algo terrível, algo que deixava o papai desesperado. Mas aquela mulher gentil estava rindo, estava feliz e não estava morrendo. Devagar, muito devagar, ele deu um passo em direção à lama. Seus pezinhos descalços afundaram um pouquinho na terra molhada. A sensação era estranha, mas não era ruim. Ele tocou a lama com um dedo, fez uma careta. Ana riu mais alto. Vai, Léo, não tenha medo. E então aconteceu. Léo pegou um punhado de lama com as 2 mãozinhas e jogou para cima. A lama caiu na cabeça dele, no rosto dele, escorreu pelo pescoço. E ele riu. Foi um som pequeno no começo, um risonho hesitante, mas depois ficou mais alto, mais livre. Era um som que aquela casa não ouvia há mais de 1 ano. Dona Elvira soluçou alto ao ouvir. Ela se abaixou e colocou Theo na grama também. O outro gêmeo observou o irmão por um segundo e então fez a mesma coisa. Pegou lama, jogou, riu. Os 2 meninos estavam rindo. Rindo de verdade.
Aquela gargalhada aguda e contagiante que só criança pequena tem. Ana se sentou na grama e abriu os braços. Vem, meninos, vem brincar. Eles foram, cambaleando nas perninhas curtas, escorregando na lama, rindo sem parar. Caíram em cima dela. Ela os pegou e girou, sujando todos os três ainda mais. A blusa branca dela ficou marrom de terra. O cabelo deles ficou grudento de lama. Dona Elvira se juntou a eles. Ela tinha sido governanta a vida inteira, sempre certinha, sempre seguindo regras. Mas naquele momento, ela se ajoelhou na grama molhada, sem se importar com o vestido limpo que estava usando. Ela pegou Theo no colo e o abraçou forte, com lama e tudo. Senti tanta falta disso. Ela chorou. Senti tanta falta de ver vocês felizes. Os meninos brincaram por 20 minutos. Pareceram 20 segundos. Eles tocaram as margaridas brancas com dedos sujos. Jogaram água um no outro. Rolaram na grama. Descobriram que o mundo não era assustador. Era maravilhoso. Ana olhou para o céu azul, sentindo o sol no rosto. Ela pensou em Isadora, naquela mulher que ela nunca conheceu, mas que sentia como se conhecesse. Ela imaginou Isadora ali, naquele mesmo jardim, grávida dos gêmeos, plantando aquelas margaridas, sonhando com o futuro, com seus filhos brincando ali. Obrigada, senhora Isadora, Ana sussurrou, por me deixar fazer isso por eles. Dona Elvira estava vigiando a entrada da casa, mas também participando, dividida entre o medo e a alegria. Ela olhou para o relógio. 3h30. Jonas ainda demoraria pelo menos 1 hora, talvez 2, mas o destino tinha outros planos. Jonas estava na reunião, mas não estava presente. Seu corpo estava ali, na sala de conferências do escritório, mas sua mente estava em casa, com os meninos, com aquela tosse de Léo. Ele olhou para o celular pela 10ª vez em 10 minutos. Nada, nenhuma mensagem de Dona Elvira. Isso deveria tranquilizá-lo, mas não tranquilizava. O sócio dele, Ricardo, estava apresentando números de vendas, gráficos na tela enorme, projeções para o próximo trimestre, coisas importantes, coisas que Jonas deveria estar acompanhando, mas ele só conseguia pensar na tosse. Jonas, você está me ouvindo? Ele piscou. Sim, claro, desculpa. Você está bem? Parece pálido. Jonas pegou o celular de novo. 3h15 da tarde. A reunião tinha começado há apenas 1 hora. Faltavam pelo menos 3 horas ainda. Mas aquela tosse. E se piorasse? E se Léo estivesse com febre agora? E se fosse o começo de uma pneumonia? Crianças pequenas podiam desenvolver pneumonia rápido, muito rápido, e Dona Elvira, por mais experiente que fosse, não era médica. Ela podia não perceber os sinais, podia deixar passar algo grave. O peito dele apertou, a respiração ficou mais rápida. Ele reconhecia os sinais, um ataque de pânico chegando. Ele tentou controlar, respirou fundo 1 vez, 2, 3... Esfregou as mãos uma na outra debaixo da mesa, mas não adiantou. O pânico cresceu como uma onda. Desculpa, Ricardo, preciso ir embora. Como assim? A reunião mal começou. É emergência, meus filhos, eu preciso ir para casa. Ricardo suspirou. Não era a primeira vez. Nos últimos meses, Jonas tinha cancelado dúzias de reuniões, compromissos, viagens. Sempre com a mesma desculpa. Os filhos, emergência. Ele era um dos donos da empresa, então ninguém podia impedi-lo, mas estava ficando insustentável. Está bem, Jonas, vai. A gente resolve aqui. Jonas já estava de pé, pegando o paletó, o celular, as chaves do carro. Ele nem esperou o elevador. Desceu correndo os 8 andares pelas escadas, entrou no carro e ligou o motor com as mãos tremendo. O trânsito estava razoável, 20 minutos até em casa, 20 minutos que pareceram 2 horas. Ele ligou para Dona Elvira 3 vezes. Ela não atendeu. Isso aumentou o pânico dele. Por que ela não estava atendendo? Algo tinha acontecido. Tinha que ter acontecido. Léo piorou.
Ou Theo também ficou doente, ou os dois, ou pior, muito pior. As mãos dele suavam frio no volante. Ele dirigiu 10 quilômetros acima da velocidade permitida, buzinando para os outros carros, xingando o farol vermelho. Quando finalmente chegou em casa, eram 3h50 da tarde. Ele parou o carro de qualquer jeito na garagem, nem se preocupou em trancar. Correu para a porta da frente, enfiou a chave na fechadura. A casa estava em silêncio. Um silêncio estranho, diferente. Dona Elvira! Ele gritou. Nada. Dona Elvira, onde vocês estão? Ele subiu as escadas correndo 2 degraus de cada vez. Entrou no berçário. Vazio. Os tapetes emborrachados estavam limpos e vazios. As câmeras mostravam o quarto vazio. O coração dele disparou. Onde estavam os meninos? Foi quando ele ouviu. Um som que não deveria ser possível. Um som que ele não ouvia há tanto tempo que quase não reconheceu. Risadas. Risadas de criança, vindas dos fundos da casa. Jonas desceu as escadas tão rápido que quase caiu. Seguiu o som. Seu cérebro não estava processando direito. Como podia haver risadas? Quem estava rindo? Onde? Ele atravessou a cozinha e foi quando viu. A porta dos fundos, a porta do jardim de Isadora, estava aberta, escancarada. A luz do sol entrava como uma invasão. Jonas parou, ficou paralisado ali, olhando para aquela porta que ele tinha jurado nunca mais abrir. Aquela porta que ele havia trancado há mais de 1 ano, jogando a chave longe, tentando enterrar a dor junto com o jardim. Mas a porta estava aberta e as risadas vinham de lá. Ele caminhou devagar até a porta. Chegou no batente, olhou para fora e quase desmaiou com o que viu. Seus filhos, seus bebês puros, limpos, protegidos, estavam no chão, na lama, cobertos de sujeira da cabeça aos pés. O cabelo deles estava grudento de terra, as roupinhas brancas estavam marrons. Os rostos tinham manchas de lama, e eles estavam rindo, gargalhando, jogando lama um no outro. A mulher da limpeza, aquela Ana que ele mal conhecia, estava sentada na grama suja com eles, também coberta de lama, sorrindo, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse aceitável. E Dona Elvira, que deveria proteger os meninos, que deveria seguir as regras. Ela estava lá também, de joelhos na grama, abraçando Theo, deixando a sujeira encostar nela. O cérebro de Jonas não conseguiu processar. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Tudo que ele tinha construído, todas as regras, todas as proteções, toda a esterilização, tudo destruído naquele momento. Seus filhos puros estavam imundos, contaminados, cobertos de germes e bactérias e tudo que ele tinha lutado para manter longe deles. Jonas abriu a boca, mas nenhum som saiu no começo. Ele tentou respirar, mas não conseguiu. O mundo girou, suas pernas bamberam e então finalmente ele gritou: "O que você fez?" O grito de Jonas rasgou o ar como um trovão. Era um som de dor pura, de terror absoluto. Não era a voz de um homem rico e controlado. Era a voz de alguém vendo seu pior pesadelo se tornar realidade. As risadas pararam na hora. Léo e Theo se viraram para o pai, assustados. O sorriso deles desapareceu. Eles conheciam aquele tom. Era o tom de pânico que ouviam toda vez que alguma coisa saía minimamente do lugar. Ana se levantou rápido, colocando-se entre Jonas e os meninos. Dona Elvira também ficou de pé, segurando Theo com força. Jonas desceu os 3 degraus da porta e entrou no jardim como um furacão. Ele estava tremendo dos pés à cabeça, os olhos arregalados de puro terror. "Tire as mãos dele, você está matando meus filhos." "Senhor Jonas, por favor, se acalme." Ana tentou, mas ele nem a ouviu. Ele avançou em direção a eles, mas parou a poucos metros. Como se houvesse uma barreira invisível, ele não conseguia se aproximar. A sujeira era demais. Os germes eram demais. Seu cérebro estava gritando perigo, perigo, perigo.
Ele agarrou a própria camisa com as duas mãos, puxando o tecido, quase rasgando. Estava hiperventilando, respirações curtas e rápidas que não enchiam os pulmões direito. Jonas! Dona Elvira largou Theo e correu em direção a ele. Jonas, meu filho, respira. Por favor, respira. Mas ele não conseguia. O ataque de pânico estava em força total agora. O mundo estava girando. Ele caiu de joelhos na grama limpa, longe da lama, agarrando a própria cabeça. Sujos, estão todos sujos, germes, doença. Ela morreu assim, ela... Ana se aproximou devagar, com as mãos estendidas em gesto de paz. Senhor Jonas, olhe para mim, olhe bem. Seus filhos estão bem, eles não estão doentes, eles não estão morrendo. Eles estão vivendo. Vivendo! Ele levantou o rosto para ela e havia lágrimas descendo agora. Você chama isso de vivendo? Eles estão contaminados. Você contaminou meus filhos. Eu libertei seus filhos. Jonas ficou olhando para Ana como se ela tivesse dito algo incompreensível. Libertou? Libertou de quê? Ele estava protegendo os meninos. Protegendo do mundo cruel e sujo e cheio de perigos que tinha matado Isadora. Dona Elvira se ajoelhou ao lado dele. Jonas, escuta. Só escuta por 1 minuto. Como você pôde fazer isso comigo? Ele olhou para ela com uma dor tão profunda que doeu. Você me criou. Você deveria me entender. Deveria proteger meus filhos como me protegeu. E foi exatamente porque te criei que eu fiz isso. A voz de Dona Elvira estava firme agora, mesmo com as lágrimas. Porque eu vi você virar isso. Vi você se transformar de um homem feliz num homem com medo de viver. E eu não vou deixar você fazer o mesmo com eles. Eles vão ficar doentes, vão morrer. Como a Isadora. A Isadora não morreu por causa de germes. Ana disse alto e claro. Ela morreu porque às vezes coisas ruins acontecem. E a gente não pode controlar. A gente não pode esterilizar o mundo inteiro para evitar a dor. Jonas balançou a cabeça desesperado. Vocês não entendem o que é perder alguém assim. De repente, sem aviso. Um dia ela estava rindo, radiante. No outro dia, ela estava morta. Morta. E eu não consegui salvar, não consegui fazer nada. Apenas assisti ela ir embora. Eu sei o que é perder alguém assim. Ana disse baixinho. Ela se ajoelhou na frente dele, mesmo com a lama toda no corpo. Meu marido morreu num acidente. Ele saiu de casa de manhã, me deu um beijo, disse que me amava e nunca mais voltou. Então sim, senhor Jonas, eu sei o que é essa dor. Jonas olhou para ela. Realmente olhou, pela primeira vez. E eu também tive medo depois. Ana continuou. Medo de atravessar a rua, medo de sair de casa, medo de que tudo que eu amava fosse me ser tirado. Passei 1 ano inteiro com medo de viver. E o que mudou? Ele perguntou, a voz fraca. Eu percebi que viver com medo não é viver, é apenas existir. E o Pedro não ia querer que eu apenas existisse. Ele ia querer que eu vivesse de verdade, mesmo que doesse, mesmo que fosse arriscado. Porque a vida, senhor Jonas, a vida é arriscada por natureza. E a gente não pode impedir isso. Dona Elvira pegou na mão dele. Jonas, olha para eles. Olha de verdade. Jonas virou o rosto para onde os gêmeos estavam. Léo e Theo tinham se aproximado um pouco, curiosos com toda aquela emoção dos adultos. Eles estavam sujos, sim, mas seus olhos brilhavam. Seus rostos tinham cor. Eles pareciam vivos. Quando foi a última vez que você viu eles sorrirem? Dona Elvira perguntou gentilmente. De verdade, Jonas. Quando? Ele não soube responder. Não conseguia lembrar. Todos os dias eram iguais. Os meninos acordavam, eram limpos, alimentados, trocados, colocados nos tapetes esterilizados. Eles não choravam muito, mas também não riam. Eram apenas calmos, vazios. Eles não estão vivendo lá dentro, Ana disse. Eles estão apenas sobrevivendo em gaiolas limpas, como passarinhos que esqueceram de voar. Mas e se acontecer algo? A voz de Jonas saiu quebrada.
E se eles ficarem doentes? E se eu perder eles também? Você vai perder eles de qualquer jeito se continuar assim. Dona Elvira disse. Não para a morte, para o medo. Eles vão crescer sem saber o que é alegria, sem saber o que é liberdade, sem saber o que é ser criança. E isso também é uma forma de perda, Jonas. Talvez pior. Ele fechou os olhos com força. As lágrimas desceram mais rápido agora. Todo o controle que ele tinha mantido por mais de 1 ano estava se desfazendo. A barragem estava quebrando. E era aterrorizante, mas também era necessário. Jonas estava ali, de joelhos na grama, chorando como não chorava desde o dia do funeral de Isadora. Todo o pânico, toda a raiva, começava a dar lugar a algo diferente, algo mais profundo. Exaustão, dor, desespero. Ele não sabia mais o que fazer, não sabia mais o que era certo. Tinha certeza absoluta de que estava protegendo os filhos. Mas agora, olhando para eles ali, sujos e assustados com a reação dele, começava a duvidar de tudo. Foi quando sentiu uma mãozinha pequena tocando seu joelho. Jonas abriu os olhos. Léo estava ali, bem na frente dele. O menino tinha caminhado até o pai sozinho, deixando rastros de lama na grama limpa. Ele estava tão perto que Jonas podia ver cada detalhe do rostinho sujo. Os olhos castanhos enormes, as bochechas com manchas de terra, o narizinho arrebitado. E nas mãozinhas estendidas, amassada, mas ainda bonita, uma única margarida branca. Papai, Léo disse com aquela vozinha fina de criança pequena. Flô! Jonas ficou paralisado. Seu cérebro estava gritando. Germes, sujeira, perigo. Afaste o menino, limpe, esterilize, proteja. Mas seu coração, aquele coração que ele tinha tentado enterrar junto com Isadora, disse outra coisa. Olha para ele, realmente olha. E Jonas olhou. Olhou para a flor suja na mão suja do filho. Olhou para os olhos brilhantes de Léo. Olhou para aquele sorriso pequeno, hesitante, esperançoso. Era uma margarida, a flor de Isadora. A flor que ela tinha plantado naquele jardim quando descobriu que estava grávida. A flor que ela amava. A flor que ela queria que os filhos conhecessem. Papai, flor? Léo repetiu, estendendo mais a mãozinha, oferecendo a flor como um presente. O mundo parou. Naquele momento, tudo que existia era aquela mãozinha suja segurando aquela flor. E Jonas, de repente, não estava mais no jardim dos fundos da mansão em São Paulo. Ele estava em outro lugar, em outra época. Uma lembrança, clara como água, dolorosa como vidro. Ele está no jardim. Faz sol. Isadora está grávida de 6 meses, a barriga já grande com os gêmeos. Ela usa um vestido amarelo e está descalça, caminhando entre as flores que ela mesma plantou. Margaridas em todo lugar. Ela pisa numa poça de lama de propósito e ri daquela gargalhada que Jonas amava. Amor, olha, lama! Ele está sentado no banco, sorrindo para ela. Você vai se sujar toda. E daí? Ela gira, fazendo o vestido voar. A vida é para ser bagunçada, Jonas. É para ser vivida. Ele levanta e vai até ela. Ela pega a mão dele e coloca na barriga. Os bebês chutam. Sente, eles já são bagunceiros, vão ser crianças de verdade, vão ralar o joelho, vão comer terra, vão fazer a gente enlouquecer. Eu sei, ele ri, e eu mal posso esperar. Ela fica séria de repente. Olha fundo nos olhos dele. Jonas, me promete uma coisa? Qualquer coisa. Se algo acontecer comigo, ela começa, mas ele interrompe. Não vai acontecer nada. Mas se acontecer, ela insiste segurando o rosto dele com as 2 mãos. Me promete que vai deixar nossos filhos serem livres? Que vai deixar eles pularem na lama? Que vai deixar eles viverem de verdade? Mesmo que doa, mesmo que seja assustador. Promete? Ele beija a testa dela. Prometo. A lembrança se desfez. Jonas estava de volta ao presente, de volta ao jardim, de volta àquele momento impossível, e ele percebeu, com uma clareza que doeu mais que tudo,
que tinha quebrado a promessa, a única coisa que Isadora tinha pedido, e ele havia quebrado. Ele não tinha deixado os filhos serem livres, tinha-os aprisionado, tinha-os sufocado, tinha-os transformado em sombras pálidas do que deveriam ser, tudo em nome do amor. Mas amor que sufoca não é amor, é medo disfarçado. Léo, ele sussurrou. A voz dele estava quebrada, rouca de tanto chorar. Filho, devagar, muito devagar, ele estendeu a mão trêmula e pegou a flor. Seus dedos tocaram os dedos sujos do filho, e ele não morreu, não desmaiou. Não aconteceu nada terrível, apenas um pai tocando seu filho. Apenas um momento simples e perfeito. Léo sorriu. Aquele sorriso que Jonas não via há tanto tempo. E depois, sem aviso, o menino se jogou nos braços dele. Jonas pegou o filho instintivamente. A lama do corpo de Léo sujou sua camisa, cara, sua calça, suas mãos. Mas ele não se importou. Pela primeira vez em mais de um ano, ele não se importou. Ele abraçou o filho com força, sentindo o corpinho quente e sujo contra o peito. E chorou. Chorou como nunca tinha chorado. Soluços profundos que vinham lá do fundo da alma. Me perdoa, Isadora. Ele disse para o céu, para onde quer que ela estivesse. Me perdoa por quebrar minha promessa. Me perdoa por ter tanto medo. Theo, vendo o irmão nos braços do pai, também se aproximou. Dona Elvira o ajudou a caminhar até Jonas. E então Jonas estava abraçando os dois filhos. Os dois sujos, os dois vivos, os dois finalmente tocando o pai depois de tanto tempo de distância. Ana ficou onde estava, dando espaço para aquele momento. As lágrimas desciam pelo rosto dela também. Ela olhou para o canteiro de margaridas e sussurrou. Acho que ela está vendo. Acho que ela sabe. Dona Elvira se juntou a eles. Ela colocou as mãos nos ombros de Jonas, nos cabelos dos meninos. Ali, naquele jardim abandonado que finalmente estava vivo de novo, 4 pessoas abraçadas na lama, uma família começava a se curar. Jonas ficou ali abraçado com os filhos por muito tempo. Minutos, talvez. Pareceram horas ou segundos. O tempo tinha perdido o sentido. Só existia aquele momento, aquele abraço, aquela lama que não matava, aqueles filhos que ainda estavam vivos, apesar de todas as suas certezas. Quando finalmente se separaram, Jonas segurou os rostinhos dos dois com as mãos trêmulas. Olhou para Léo, depois para Theo. Eles eram tão parecidos com ela, os olhos, o formato do rosto, até o jeito de sorrir. Como ele tinha conseguido ficar longe deles por tanto tempo? Como tinha conseguido viver na mesma casa sem realmente tocá-los? Sem sentir o cheiro deles, o calor deles, a vida deles, o medo, o maldito medo que tinha comido tudo que era bom nele. Senhor Jonas, Ana disse gentilmente, o Senhor precisa de ajuda. Ele olhou para ela. Aquela mulher que ele mal conhecia, aquela faxineira que ele tinha contratado sem prestar muita atenção, mas que tinha tido mais coragem que ele, que tinha visto o que ele estava fazendo e tinha dito não. Eu sei, ele admitiu. A voz saiu fraca, derrotada, mas também aliviada. Eu sei que preciso. Não sei mais o que é real e o que é medo. Tem pessoas que podem ajudar, psicólogos, psiquiatras, gente especializada nisso. Jonas concordou. Por meses, Dona Elvira tinha implorado para ele procurar ajuda. Ele sempre recusava. Dizia que estava bem, que só estava sendo cuidadoso, mas não estava bem. Nunca esteve. Dona Elvira, ele disse virando para a governanta. Ela estava suja de lama também agora, mas não parecia se importar. Você pode me ajudar? Me ajudar a encontrar alguém? Eu não sei por onde começar. Claro, meu filho, claro que posso. Ela apertou o ombro dele com carinho. Naquela noite, depois que os meninos foram colocados para dormir, em berços que Jonas prometeu a si mesmo que ia mudar em breve, ele, Ana e Dona Elvira se sentaram na cozinha. Não na sala formal. Na cozinha mesmo, com xícaras de café sobre a mesa. Jonas
Mexia no café sem beber. Ainda vestia a roupa suja de lama. Tinha tomado banho, mas não tinha trocado. Como se não quisesse apagar completamente o que tinha acontecido. Eu achei que estava protegendo eles, ele disse para a xícara. Achei que, se eu controlasse tudo, se mantivesse tudo limpo e seguro, nada de ruim ia acontecer. Como aconteceu com a Isadora. Mas a Isadora não morreu por falta de cuidado, Dona Elvira disse gentilmente. Foi uma complicação médica rara. Não tinha nada que você pudesse ter feito para impedir. Eu sei disso aqui, ele tocou a testa, mas aqui, tocou o peito, aqui eu ainda me sinto culpado. Ainda sinto que deveria ter feito algo, qualquer coisa. Ana tomou um gole do café dela. Sua esposa te deixaria fazer o que o senhor está fazendo com seus filhos? Jonas ficou em silêncio. Era uma pergunta boa, e ele sabia a resposta. Não, ela ia me dar uns tapas e me dizer para parar de ser idiota. Ana deu um sorriso. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era a mais sábia que eu conheci. Jonas finalmente olhou para cima. Ela fez eu prometer, no jardim, meses antes de morrer. Fez eu prometer que se algo acontecesse com ela, eu deixaria os meninos serem livres. Deixaria eles pularem na lama, viverem de verdade. E o senhor quebrou essa promessa, Ana disse. Não era acusação, era apenas fato. Quebrei, porque tive medo. Porque a dor de perder ela foi tão grande que eu achei que não sobreviveria se perdesse eles também. Então eu tentei controlar tudo, criar um mundo onde nada de ruim pudesse entrar. Mas nada de bom podia entrar também, Dona Elvira completou. Não, nada podia. Jonas esfregou o rosto com as mãos. Hoje, quando eu vi eles no jardim, quando eu gritei, quando entrei em pânico, eu vi a Isadora. Vi ela naquele jardim rindo, suja de lama. Vi ela dizendo que a vida é para ser bagunçada. E eu percebi que estava traindo a memória dela. Estava transformando os filhos dela em prisioneiros. Eles ficaram em silêncio por um tempo. O relógio na parede marcava 11 da noite. Lá fora, a cidade dormia. Mas ali dentro, algo estava nascendo. Algo frágil ainda, mas real. Esperança. Amanhã eu vou procurar ajuda, Jonas disse finalmente. Vou ligar para psicólogos, vou começar o tratamento. Não vai ser rápido, provavelmente vai ser duro, mas eu preciso fazer isso. Por eles, pela Isadora, por mim. E a gente vai estar aqui, Dona Elvira prometeu. Toda hora, todo dia, Ana concordou. O senhor não está sozinho nisso. Jonas olhou para as duas mulheres, uma que o tinha criado, outra que mal o conhecia, mas tinha visto o que ele se recusava a ver. As duas tinham salvado seus filhos, e talvez tivessem salvado ele também. Obrigado, ele disse, e sua voz quebrou um pouco. Obrigado por não desistirem de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Dona Elvira segurou a mão dele sobre a mesa. Nunca vou desistir de você, Jonas. Você é como um filho para mim, e a gente não desiste de quem a gente ama. Naquela noite, Jonas dormiu pela primeira vez em meses sem ter pesadelos. Ou talvez tenha tido, mas não se lembrou. E quando acordou de manhã, a primeira coisa que fez não foi pegar o álcool gel que ficava na mesa de cabeceira. Foi ir até o quarto dos meninos. Abriu a porta devagar. Eles ainda dormiam, os rostinhos relaxados, os cabelos bagunçados. Ele se aproximou dos berços e, sem pensar muito, sem deixar o medo paralisar, ele pegou um deles no colo, Léo. O menino resmungou um pouco, mas não acordou. Apenas se aconchegou no peito do pai. Jonas o abraçou e chorou baixinho. Mas dessa vez não era choro de desespero. Era de recomeço. 6 meses depois, o Jardim dos Fundos estava irreconhecível. Jonas tinha contratado um jardineiro. Um senhor chamado Alberto que trabalhava devagar, mas com carinho, como se entendesse que aquele jardim era sagrado. Ele tinha podado as árvores, arrancado o mato, plantado flores novas. Mas manteve o canteiro de margaridas brancas de Isadora. Aquele era intocável.
Agora, numa tarde ensolarada de março, o jardim estava vivo, colorido, cheio de borboletas e pássaros. Havia uma caixa de areia nova no canto, onde Léo e Theo brincavam com Baldinho e Pazinha. Eles tinham 3 anos agora. Falavam frases completas, riam alto, corriam. Eram crianças de verdade. Jonas estava sentado na grama, algo que meses atrás seria impossível. Ele usava calça jeans velha, camiseta simples, os pés descalços. Tinha um livro aberto no colo, mas não estava lendo. Estava observando os filhos. Léo tinha acabado de derrubar o castelo de areia que Theo tinha feito. Theo reclamou alto. Léo, eu fiz bonito. Foi sem querer. Não foi não. Você fez de propósito. Jonas sorriu. Discussões de irmãos. Coisa normal. Coisa linda. Ei, vocês dois, ele chamou. Sem brigar, façam outro castelo juntos. Mas ele estragou o meu. Então agora ele vai te ajudar a fazer um melhor. Certo, Léo? Léo fez cara feia, mas concordou. Certo. Ana e Dona Elvira estavam sentadas no banco novo de madeira que Jonas tinha mandado colocar embaixo da árvore. Elas tomavam café e conversavam baixinho, observando a cena com satisfação. Olha só ele, Dona Elvira disse com um sorriso. Quem diria, não é? Ele sempre teve isso dentro dele, Ana respondeu. Só precisava de ajuda para achar. Jonas tinha começado a terapia na semana seguinte, aquele dia no jardim. No começo, foi duro, muito duro. As sessões duravam 2 horas e ele saía delas exausto, emocionalmente destruído. O psicólogo, Dr. Henrique, não tinha pena. Ele cavava fundo, forçando Jonas a encarar o que ele tinha enterrado. A culpa pela morte de Isadora, o medo de ser um pai ruim, o pavor de perder mais alguém, a obsessão pelo controle como forma de lidar com um mundo que ele não podia controlar. Foram meses de trabalho, de lágrimas, de recaídas. Teve dias que Jonas voltou aos velhos hábitos, limpando as mãos compulsivamente, exigindo esterilização de tudo. Mas Dona Elvira e Ana estavam ali, lembrando ele, ajudando ele a respirar, a voltar para o presente. E devagar, muito devagar, ele foi melhorando. Ele ainda tinha álcool gel no bolso, provavelmente sempre teria. O medo não tinha ido embora completamente, mas ele tinha aprendido a conviver com o medo, a não deixar o medo tomar todas as decisões. O portão do jardim se abriu. Dr. Henrique entrou, carregando uma pasta de couro. Ele tinha 40 e poucos anos, óculos redondos, jeito calmo. Vinha uma vez por semana fazer a sessão ali mesmo na casa, para que Jonas não precisasse faltar tanto tempo com os meninos. Boa tarde, Jonas. Dr. Henrique. Jonas se levantou limpando a areia da calça. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão. E aí, semana boa? Teve altos e baixos, mas mais altos que baixos. Isso é progresso. Eles se afastaram um pouco, indo para o canto mais reservado do jardim para conversar. Mas Jonas não tirava os olhos dos filhos, sempre de olho. Mas não mais de longe, não mais através de câmeras, mas ali, presente, participando. Dona Elvira se levantou para buscar mais café. Ana ficou sozinha no banco, observando tudo. Ela pensou em Pedro, em como ele ficaria feliz de saber que ela tinha ajudado aquela família, que ela tinha usado a própria dor para reconhecer a dor dos outros. Obrigada, meu amor, ela sussurrou para o céu, por me ensinar que a vida continua, mesmo quando dói. Léo correu até ela, com o baldinho cheio de areia. Tia Ana, olha, fiz um castelo enorme. Ela sorriu e se abaixou para ver. Nossa, está lindo mesmo. Você é um construtor excelente. Theo apareceu logo atrás, com ciúmes. Eu também ajudei. Claro que ajudou. Vocês dois são os melhores construtores que eu conheço. Os meninos correram de volta para a caixa de areia, felizes com o elogio. Ana os observou, sentindo o peito aquecer. Quando a sessão de terapia terminou, Dr. Henrique apertou a mão de Jonas. Continue assim. Você está indo muito bem. Obrigado pelos meses que teve, pela paciência.
Esse é meu trabalho, mas você fez a parte mais difícil. Você pediu ajuda e aceitou mudar. Depois que o psicólogo foi embora, Jonas voltou para o jardim. Sentou de novo na grama. Dessa vez, os 2 meninos se jogaram em cima dele, rindo e pedindo para brincar de luta. Dona Elvira observou da janela da cozinha, limpando as mãos no avental. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas boas. Ela está vendo, não está? Ana perguntou, chegando ao lado dela. Quem? A senhora Isadora. Ela está vendo ele assim, com os meninos. Dona Elvira olhou para o céu azul do lado de fora. Está sim, e está sorrindo. Tenho certeza. No jardim, Jonas estava deitado na grama agora, com um filho de cada lado. Eles olhavam para as nuvens, inventando formas. Aquela ali parece um cachorro, Léo apontou. Parece sim, Jonas concordou. Um cachorro grandão. Papai, a gente pode ter um cachorro? Theo perguntou. Jonas ia dizer não automaticamente. Cachorro significava pelos, sujeira, germes. Mas ele parou, respirou, pensou. Talvez a gente pode conversar sobre isso. Sério? Os 2 gritaram empolgados. Sério? Mas é só talvez. A gente precisa ver se a gente consegue cuidar direitinho. Eles comemoraram mesmo assim, pulando em cima dele de novo. Jonas riu. Um som que ele não fazia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Ali, naquele jardim que Isadora tinha amado, com os filhos que ela tinha deixado, Jonas finalmente estava cumprindo a promessa. Estava deixando os meninos serem livres, viverem de verdade, ficarem sujos, se machucarem um pouco, mas principalmente serem felizes. Ele ainda tinha dias ruins. Ainda tinha momentos de pânico. Ainda acordava de madrugada às vezes, com o coração disparado, precisando verificar se os meninos estavam respirando. Mas estava melhorando. Um dia de cada vez. Uma respiração de cada vez. O sol começou a se pôr. Ana se despediu para ir embora. Jonas a acompanhou até o portão. Ana, ele disse antes dela sair, eu nunca agradeci direito pelo que você fez. Por ter a coragem que eu não tinha. Ela sorriu daquele jeito gentil dela. O senhor sempre teve a coragem, senhor Jonas. Só estava escondida embaixo do medo. Eu só ajudei o senhor a encontrar. Mesmo assim, obrigado. Você salvou meus filhos e me salvou também. Foi a senhora Isadora que salvou. Eu só fiz o que ela teria feito. Depois que Ana foi embora, Jonas ficou ali no portão por mais um tempo. Olhando para a rua, para o mundo lá fora, esse mundo assustador e lindo e perigoso e maravilhoso. E pela primeira vez em mais de um ano, ele não sentiu medo de enfrentá-lo. Voltou para o jardim, para os filhos que o esperavam, para as margaridas brancas que continuavam florescendo, para a vida que continuava, apesar da dor, apesar da perda, apesar de tudo. Vamos, meninos, ele chamou. Está na hora do banho. Mas a gente não quer banho, eles reclamaram em coro. Eu sei, mas vocês estão com areia até no cabelo. E daí? Jonas riu. E daí que a gente vai tomar banho assim mesmo? Mas eu prometo, amanhã a gente brinca mais. Todo dia? Todo dia que tiver sol. Eles concordaram com isso. E os 3 entraram na casa juntos, de mãos dadas, deixando rastros de areia pelo caminho limpo. E estava tudo bem. Porque casas são para serem vividas, não para serem museus. E memórias não são feitas em salas estéreis. São feitas na lama, no jardim, no abraço apertado, na risada alta, na vida bagunçada e linda e real. Isadora sabia disso. E, finalmente, Jonas também sabia. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.